Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que a gente falou poucas vezes aqui no nosso canal, que é como usar provas sociais e provas na landing page. Bom, você pode estar pensando que provas sociais e provas são quase a mesma coisa, mas não são. Aqui a gente vai explicar um pouco mais sobre a nossa visão, o que é a diferença entre prova social e prova e como você pode usar na sua landing page. Bom, como a gente falou, a gente vai explicar um pouco mais aqui sobre a nossa visão, a diferença entre prova e prova social, tá? A prova social nada mais é que uma recomendação. A gente sempre tem aquele exemplo do restaurante que está cheio e do restaurante que está vazio, né? Ou seja, quando as pessoas olham para esses dois restaurantes e colocam ele numa mesma consideram entrar em um ou entrar em outro, as pessoas sempre tendem a tomar a decisão de entrar naquele restaurante que está cheio. Por quê? Subconscientemente você pensa, poxa, se está cheio é porque o que tem lá dentro, a comida lá que é servida nesse restaurante é boa. E já naquele restaurante que está vazio, a comida que é servida lá, o que tem lá dentro pode ser não tão bom assim. Então, você tende a tomar a decisão por aquilo que as pessoas recomendam, que as pessoas estão indo atrás, né? O gatilho mental nada mais é que um atalho para você não precisar racionalizar, não precisar pensar sobre todas as decisões que você vai tomar. Então, a partir do momento que você... É um efeito manada, né? De outras palavras, né? Ou seja, quando você vê que outras pessoas estão tomando uma decisão, as pessoas estão seguindo para uma determinada direção, você também tende a tomar essa mesma decisão, tá? E a prova é mostrar que aquilo que é prometido tem procedência, ou simplesmente para provar algum argumento. A gente vai ver alguns exemplos aqui que você pode usar nas landing pages, na advocacia, e que são dentro do código de ética, tá? E qual que é a função de colocar uma prova social na landing page, tá? Se outras pessoas recomendam, é porque deve ser bom, a partir daquele mesmo princípio que a gente falou aqui, do que é de fato a função da prova social. E você pode usar na sua landing page, você pode usar do Google Meu Negócio ou prints de clientes, tá? Ou seja, o seu cliente mandou no seu WhatsApp, né? Pô, muito obrigado, você resolveu o meu problema, a gente conseguiu o nosso resultado aqui, que a gente o atendimento foi muito bom, eu recomendo você, tal, eu te esperava de alguma forma, você conseguiu agilizar tudo pra gente, então eu recomendo o seu trabalho. Então simplesmente é um print do cliente, tá? Também serve para confiabilidade, ou seja, principalmente para quem atende online, principalmente, por exemplo, tem um potencial cliente de uma região, por exemplo, do sul do país, você é um advogado do norte do país, e de repente esse potencial cliente vê a sua recomendação, vê uma avaliação positiva de uma pessoa de uma outra região. Isso também tende a ver que as outras pessoas que tiveram uma experiência online com você também tiveram um bom atendimento, tiveram uma boa experiência no geral, e aí pode avaliar, e essas pessoas podem de fato ver que você é um advogado confiável e que de fato você tem uma confiabilidade boa no seu trabalho, tá? E qual que são as boas práticas? Só colocar depoimentos reais, tá? Não seja, não manipular depoimentos, né? Não forjar depoimentos de outros prints, né? De falar para pessoas próximas comentarem no seu Google Meu Negócio. E a gente também sempre evita trocar depoimentos com outros advogados. Até comum, por exemplo, você tem a sua ficha no Google Meu Negócio, você manda para um outro colega advogado, por favor, vamos trocar avaliações aqui. Eu faço uma avaliação no seu Google Meu Negócio, você faz uma avaliação no Google Meu Negócio, e nós dois saímos ganhando, mas de alguma forma você está forjando essas provas sociais. Não são provas sociais verdadeiras no fundo, então a gente recomenda sempre que sejam depoimentos reais de clientes, tá? Assim, quando você finalizar um atendimento, assim, quando você finalizar uma consulta com um cliente, simplesmente você está tirando dúvidas de algum cliente no WhatsApp, é legal você mandar o link do seu Google Meu Negócio para que esses potenciais clientes, esses leads, de fato avaliem você, e você também consiga ter avaliações na sua landing page. Por exemplo, esse é um exemplo aqui que a gente faz aqui nessa landing page de advogado especialista na defesa dos servidores públicos, e a gente colocou as avaliações do Google Meu Negócio. A gente integra diretamente do Google Meu Negócio direto aqui na landing page. Depois você pode ir atualizando, a gente vai atualizando aqui também essas avaliações e vão automaticamente atualizando aqui na página, tá? Então, ou seja, são essas avaliações que você pode usar aqui, e também dessa forma também do Google Meu Negócio, né? Você pode colocar de alguma forma aqui. Você vê que é uma landing page aqui nesse advogado se teve seu medicamento de alto custo negado, né? Então, ou seja, você vai ver que um dos comentários foi exatamente esse excelente atendimento. Tenho
trombofilia gestacional, o convênio negou o medicamento, em 2 dias conseguiu eliminar para conseguir o convênio do Clexane 40 gramas. Então, ou seja, você vê que é um depoimento aqui, é uma avaliação aqui, uma prova social diretamente ligada aqui à área de atuação. Então, ou seja, esse é uma boa prática também para você ficar ligado, tá? Ter uma recomendação de acordo com a área de atuação que você está atuando, seja ela trabalhista, de família, seja ela, no caso aqui, na área da saúde. Então, é bem interessante você pensar também em colher depoimentos, colher provas sociais também de acordo com as áreas de atuação que você estiver trabalhando nas suas landing pages, tá? E qual a função da prova na landing page, tá? A prova é mostrar que aquilo prometido tem procedência, como a gente explicou, ou simplesmente para provar algum argumento, tá? E advogados não promete resultados, logo fica mais limitado nesse ponto. Você poderia até, de repente, mostrar aqui uma decisão, uma liminar, uma coisa assim, algo nesse sentido, assim, você até poderia colocar, mas você não pode ser tão agressivo. Então, por isso que é importante sempre ter parcimônia nesse ponto, de sempre considerar bastante o que colocar de prova, tá? Mas o que a gente recomenda aqui? Notícias, tá? O primeiro ponto aqui é notícias, tá? A gente colocou 2 vezes notícias e prints de leis, tá? São 2 pontos aqui que a gente pensou que você poderia colocar, eliminar também uma decisão judicial também, desde que sejam preservados número de processo, nome do cliente, enfim, todas as informações mais sensíveis. É bom você borrar ali, colocar alguma restrição ali. Mas a gente tem um exemplo aqui desse advogado aqui, por exemplo, que é um advogado criminal, né? E no caso que ele quer provar que muita condenação, que muitas decisões são injustas, né? Então, ou seja, ele conhece aqui, ele coloca diversos prints de notícias aqui, ó, por exemplo, ó, cometeu injustiças e STJ absolve réu de tráfico, usar mochila em ponto de tráfico não justifica busca pessoal, juiz absolve réu por tráfico por causa de atuação indevida da guarda municipal. Então, ou seja, ele coloca diversas notícias aqui que comprovam o ponto dele, que de fato muitas das condenações, muitas dessas decisões do judiciário são injustas. Então, no caso que ele quer oferecer um serviço de advogado criminal, de defesa criminal, então isso comprova bastante o ponto dele, tá? E também a gente tem uma landing page aqui do Dr. Hugo de holding familiar. Então, ou seja, a gente colocou aqui de notícias e prints de leis. Nessa landing page ele coloca os dois, tá? Então, ou seja, o serviço dele é uma holding familiar, que no caso que ele quer provar que a holding familiar que a holding familiar é melhor que o inventário. Então, ou seja, e ele coloca aqui, porque a holding familiar é um tipo de serviço que ele tende que vai pagar menos impostos, vai economizar bastante. Ele até coloca um exemplo aqui de pessoas, né, de personalidades que fizeram holding familiar e economizaram impostos. Por exemplo, esse do Grupo Votorantim, esse empresário aqui, ele economizou quase 1 bilhão de impostos, né? Então, ou seja, isso aqui também é uma forma também de você colocar alguns outros exemplos também que podem comprovar o seu ponto, tá? Mas aqui nesse caso ele quer dizer que o inventário é mais vantajoso, a holding familiar mais vantajosa que o inventário, você tende a pagar mais impostos, e que os impostos dos inventários, das heranças, vão aumentar de 4% para 8%. Ele coloca aqui diretamente os prints de leis, aqui no caso da Assembleia de São Paulo, e também coloca diretamente aqui as propostas de leis. E com a reforma tributária também o risco de imposto sobre herança pode aumentar por até 20%. Então ele coloca também o print também desse projeto, dessa lei, tá? E ele também coloca prints de notícias. Por exemplo, a família já se deram conta que o aumento vem aí, doações de bens em vida aumentarem quase 40% e tal. Então, ou seja, são 2 pontos aqui que você pode considerar usar na sua landing page, caso faça sentido, notícias e prints de leis também, que pode ser bastante interessante, e também de liminar também alguma decisão judicial. E é só tomar cuidado com aquilo que a gente falou, só omitir os dados mais sensíveis aqui de clientes, de número de processo, de valores, enfim, tá? E se você quiser que a nossa ajuda para fazer a sua landing page do seu escritório de advocacia também, nós temos um trabalho especializado em landing pages para advogados. E se você também quer que nós te ajudamos, clica aqui no primeiro link na descrição, você vai cair aqui nessa página, e nessa página vai ter mais informações sobre o nosso trabalho, e você vai poder entrar em contato com a nossa equipe clicando aqui nesse botão verde, tá bom? Então, recado está dado.
clica aqui no link, no primeiro link na descrição e faça a sua landing page com a nossa equipe. E se você gostou desse vídeo também, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, landing page para advogados, e também dê o like aqui no vídeo, que com certeza vai ser muito e muito importante para nós, tá bom? A gente fica por aqui, um abraço, até mais e tchau.